Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai. A paz a todos vocês. Neste mês de setembro, mês da Bíblia, toda a igreja reflete a carta de São Paulo aos Gálatas. Essa carta, escrita há tanto tempo, porém tão atual, que nos faz refletir sobre a nossa conduta dentro das nossas comunidades e qual é o verdadeiro seguimento a Cristo que nossa vida deve ter. O tema do qual vou falar hoje, da carta aos Gálatas, está no capítulo 5, no versículo 16. Conduzi-vos pelo Espírito. Então, para chegar a essa reflexão, para chegar a essa iluminação, que o próprio Espírito possa iluminar a nossa vida, iluminar as nossas reflexões, que o Evangelho ilumine a nossa vida e que a nossa vida possa iluminar o Evangelho, para que a gente possa compreender aquilo que realmente Deus quer falar a nós, quer falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos refletindo o que é a igreja. Quem é a igreja? Para que serve a igreja? Já paramos para refletir, para pensar? A igreja é o povo de Deus e ela serve para irradiar aquilo que é presença de Deus. Deus precisa da igreja para propagar, para espalhar a boa nova, para espalhar a nova vida. Que nova vida é essa? A vida baseada exclusivamente no amor. O Evangelho, que é o anúncio dessa vida nova, constata a nossa filiação divina pela fé em Cristo. É por meio desta fé que nós deixamos de ser escravos e passamos a ser herdeiros, passamos a ser filhos de Deus, herdeiros do reino. Quem não conhece o reino não conhece a Jesus. E o Evangelho é essa construção, é essa busca, é essa prática. E quando nós servimos ao outro, o Evangelho está presente. E o Evangelho é um só. Eles pregavam um outro Evangelho, uma nova forma de se chegar até Deus e uma forma que contradizia tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado àquelas comunidades. Estes falsos irmãos argumentavam que para agradar a Deus era necessário tanto guardar a lei de Moisés como crer em Jesus Cristo. Antes de se tornar um cristão, eles afirmavam que as pessoas deveriam ser circuncidadas, observar o sábado, comer somente comida aprovada pela lei judaica, guardar outras leis cerimoniais do Antigo Testamento, antes de ser cristãos. E Paulo redigiu essa carta para alertar aos Gálatas e ficarem firmes no Evangelho, aquele Evangelho que é um só e que eles tinham ouvido dele quando se converteram. O apóstolo argumenta às comunidades que o ser humano não é salvo pela fé em obras, no guardar o sábado, em realizar determinados ritos, mas sim somente pela fé em quê? Na graça de Deus em Cristo. O que é a graça de Deus? Nós falamos tanto no nosso cotidiano da graça, mas será que nós temos o entendimento do que é a graça de Deus para conosco? A graça de Deus que se deu em Cristo para conosco é o desejo de Deus de se aproximar do homem, de se oferecer, de derramar
tudo que o próprio Deus é para se aproximar do homem. Olha que bonito e olha que importante. Deus oferece tudo o que Ele é a nós. Basta que cada um se abra, que cada um opte em receber essa aproximação e essa graça de Deus. Paulo não quer que os galeses esqueçam isso. Ele lembra que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As leis da época, o que ele queria dizer com isso, aquelas comunidades? Que as leis daquela época escravizavam as pessoas. E foi contra tudo isso que Jesus lutou. O próprio Jesus foi crucificado pelos homens devido ao seguimento dessas leis. O quanto ele criticava os doutores da lei, que ele chamava de hipócritas. Chamava de hipócritas porque eles não conseguiam de seguir aquelas leis rigorosamente e dar vazão à fé baseada pelo amor. Não conseguiam entender que basta somente amar para que a sua salvação fosse justificada. Paulo fala da justificação, o que justifica a sua fé, o que justifica a sua salvação. Justifica a salvação é o amor. É o amor que você pratica em benefício da vida. Promover a vida. Este amor de que Paulo fala, de que Jesus fala, ele está relacionado não a um sentimento, não aquela emoção que eu sinto quando eu gosto de alguém, mas um amor que está relacionado à prática da promoção da vida. A vida está em primeiro lugar. Então, a obediência à lei dos judeus contradiz todos os ensinamentos de Cristo. E foi isso que moveu a indignação de Paulo para com aquelas comunidades. Como poderiam os cristãos, já convertidos, já batizados, movidos pelo Espírito, estarem querendo a circuncisão? Que a circuncisão estava relacionada à lei judaica. Como isso estava acontecendo dentro daquelas comunidades? É claro, Paulo demonstrou compreensão com a situação daquelas comunidades que eram formadas por judeus e também por não-judeus. Os que já eram judeus antes de aceitar o Cristo e eram circuncidados, e nada podia se fazer para modificar aquela situação. Mas também haviam os que não eram judeus e que ainda não eram circuncidados. E por não serem circuncidados, não deveriam buscar a circuncisão, uma vez que eles já estavam convertidos em Cristo, né? Pois buscando a circuncisão, eles deveriam também obedecer outras leis, como eu disse anteriormente, as leis relacionadas ao sábado, as leis relacionadas à comida que se deve comer, aos ritos que se devem prestar. A pauta mais importante dentro desse contexto não é a circuncisão em si, não é o ato de circuncisão, mas sim o que ele representa. É a busca de justiça e da aproximação com Deus, não pelo amor, não pela busca da graça, mas pelo cumprimento da lei dos homens. Se assim fizesse, estariam rompendo com Cristo. A morte de cruz de Cristo teria sido em vão. E é o que Paulo tenta alertar essa comunidade, pois foi exatamente para nos ensinar uma nova forma de se aproximar de Deus e alcançar o reino dos céus. É a verdadeira salvação que Cristo foi enviado. Aquele que se converteu e que é parte da comunidade, assim deve agir, não buscando Cristo depois converter-se à lei dos judeus. Era compreensível os que eram judeus e seguiam as leis e tiveram uma mudança radical de vida. Mas aqueles que não eram judeus
buscar a Cristo depois das leis e depois das leis não era nada compreensível. Então o ato da circuncisão é um mal maior aqui e está diretamente ligado à lei que não é a lei de Cristo e que não promove a vida. Cristo lutou pela liberdade contra essas leis. O próprio Paulo perseguia e matava os cristãos enquanto era Saulo, em obediência a essas leis. Ou seja, se pelas leis vem a justiça, consequentemente, Cristo morreu em vão. E é o que ele fala na carta aos Gálatas, no capítulo 4. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Olha o alerta que Paulo está trazendo e enviando para essas comunidades. Por vezes parece muito mais fácil viver como escravo do que fazer o uso adequado da nossa liberdade. Como o povo de Israel, lá no caminho pelo deserto, que reclamava contra Deus. Eles estavam a caminho de uma terra prometida, uma terra de bonança e de graça. Mas eles reclamavam contra Deus, querendo voltar para o Egito, não querendo passar pelas provações. Então a gente conclui que é muito mais fácil ser escravo. Exigem práticas que nos exigem determinação, amor, e que as coisas do dia a dia nem sempre nos auxiliam a encontrar com facilidade. E é por isso que a ação da condução do Espírito Santo é tão importante à nossa vida. E uma vez que o Cristo habitou em mim, habitou em você, pela ação do Espírito Santo, e a fé é operada por meio do amor, é apenas um meio viável pelas quais as exigências do amor podem ser cumpridas. Como havia falado, exige muito de nossas capacidades, muito daquilo que nós aceitamos e praticamos, né? Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós, por preguiça ou por nos acharmos incapazes, muitas vezes blasfemamos e preferimos ser escravos. Com relação a esse tipo de pensamento, o próprio apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, Paulo orienta a comunidade desta forma. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, Paulo orienta a comunidade da seguinte forma: não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Ou seja, Paulo declara que zelar pela lei é escravidão. Mas se nós queremos ser escravos, que nós sejamos escravos uns dos outros, na demonstração desse amor para com o outro. Essa sim é a escravidão da qual nós podemos viver e que agrada a Deus, também nos aproxima de Deus. A fé que atua pelo Espírito é a que leva o ser humano a uma nova vida, uma vida de compreensão do que é a liberdade. Essa que atua em benefício da vida e não contra a vida. A liberdade é uma vocação do cristão para a salvação. Não deve ser confundida. Quando nós falamos em liberdade, não podemos confundir liberdade com libertinagem, né? Esse é muitas vezes é um ditado popular utilizado por muitas pessoas, né? Liberdade não é devassidão, não é indecência. E é isso que acontece quando a liberdade é considerada uma oportunidade de satisfazer a própria carne. Paulo adverte as comunidades nesse sentido, né? Ou vocês estão querendo ser escravos daquela lei
mesmo se dizendo cristãos e convertidos em Cristo, né? Ou então vocês se declaram livres e confundem a liberdade que vocês possuem com indecência. Olha só o que está acontecendo com aquelas comunidades, né? Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 18, diz assim: Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós somos humanos, somos seres humanos, temos muitas fragilidades e essa nossa humanidade nos limita. É importante que nós tenhamos em mente o que Paulo alerta as comunidades, né? Que espírito e carne são coisas distintas. Uma coisa não caminha junto com a outra. Porém, ambas estão presentes em nossa vida. E há um constante conflito entre carne, entre espírito. Deixar-se conduzir-se pelos desejos da carne, deixar-se conduzir por aquilo que o Espírito Santo conduz, o amor e a prática em prol da vida. Não há possibilidade de satisfazer os dois simultaneamente. Não há essa possibilidade. Paulo alerta bem nesses 2 versículos, orientando que são coisas distintas, né? E a comunidade precisa compreender isso. Precisa compreender e não confundir liberdade com indecência ou com devassidão. Seguindo adiante, nos versículos 19, ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele cita as obras da carne. Pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, observe as palavras ditas por Paulo. As obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões. Eu vos previno como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para andar acima dessas limitações da carne, da humanidade, somente pelo Espírito. A vida no Espírito, ela se mostra como um antídoto contra todas essas coisas aqui, contra todas essas inclinações, e nos blinda também do pecado. O Espírito é quem reproduz naqueles que creem o próprio Cristo, onde todas as virtudes são observadas com perfeição. Então, quando a minha vida é orientada pelo Espírito e não pela carne, ao invés de deixar prevalecer todas essas indecências ou devassidões, o que ressalta, o que se sobressai são as virtudes. As virtudes orientadas por Cristo, e nós podemos também refletir o próprio Cristo em nossas atitudes. Continuando no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A liberdade por meio do Espírito é aquela que se vive por meio do amor, ou seja, no serviço de uns para com os outros. E se essa liberdade não é utilizada em benefício dos demais, então nós caímos em desgraça. Paulo chama aquelas comunidades e a cada um de nós a viver essa liberdade com firmeza, pois constantemente nós nos veremos tentados a usar essa liberdade para benefício próprio. Mesmo quando isso pressupõe um prejuízo do próximo, mesmo quando eu me sobressaia em detrimento do próximo, nós somos tentados. Nós não podemos nos vangloriar corrigindo um erro do irmão. E quem quer viver para si próprio se afasta do projeto de Deus. E dentro dessa dinâmica não existe o eu, existe o nós. Aquela comunidade corria perigo. Paulo alertava para esses perigos, alertou durante todos os capítulos dessa carta. Ele corrige com compreensão da situação, mas ele corrige. Alerta os perigos de não permitir a centralidade de Cristo na vida da comunidade. Se Cristo não é o centro na vida da comunidade, este é o perigo. Aqueles que são verdadeiramente de Cristo devem ser como Ele, na participação da cruz. E a nova realidade dos que estão em Cristo é viver segundo o Espírito. Devem viver para o serviço e para o amor, e praticar o bem com seus familiares na fé. A paz é o dom de Cristo e inclui uma relação interior de relacionamento harmonioso com o próximo. E o que significa para mim, o que significa para você afirmar que Jesus é o Cristo e afirmar que esse Cristo é o centro da minha vida? Qual é a minha experiência de fé? Qual é a minha experiência de Jesus? Se a vivência de Jesus e com Jesus ela é pessoal, então ela se torna uma decisão. E praticá-la é um ato de amor. Sair de si mesmo para bem anunciar esta mudança e este amor. Isso é a fé. A fé é crer nesse amor. Sem essa prática, no primeiro momento de crise, no primeiro momento de incerteza, no primeiro momento em que a carne se sobressai à minha liberdade, é muito fácil ficarmos perdidos. É muito fácil seguirmos ídolos ou qualquer falso profeta. Então, o que é essencial para a nossa fé? O que é secundário para a nossa fé? O que vem antes? O que vem depois? O que nós podemos afirmar é que o essencial é a promoção da vida. Nesta pandemia, nesse cenário político atual que o mundo passa, né? Tudo isso acabou abalando, sim, a nossa fé, abalou muito a promoção da vida, né? Houve fome, o aumento da miséria, ameaças de guerras políticas, civis e religiosas, entes queridos infectados ou morrendo. Então tudo isso fez com que o mundo intensificasse o quê? Seus pedidos de oração, tentassem se aproximar de Deus de alguma forma, né? E à medida que o tempo foi passando, as orações se intensificaram,
Os pedidos a Deus também se intensificaram ainda mais. E o tempo passou, a pandemia continuou, abriu, fechou, sobe a estatística de mortos, diminui a estatística de mortos. E toda essa situação fez o que com a nossa fé? À medida que o tempo foi passando, nada foi acontecendo, isso foi provocando um abalo. A nossa fé ficou abalada. Toda essa situação nos abalou. Mas por quê? Porque a centralidade da nossa fé ainda está voltada como se a fé fosse um ato mágico. Eu peço, Deus me oferece. Eu me sacrifico e Deus me oferece. A fé ela não está relacionada a um ato mágico de Deus na nossa vida, a um ato mágico de Deus no mundo. Ela está relacionada simplesmente no ato de crer no amor e deste amor que é uma decisão, que é uma escolha, que é uma prática de vida. Paulo fala que não existe a fé sem este amor e não existe crer sem praticar. E por isso muitas vezes é fácil se perder. Perder a noção do que Cristo realmente significa, do que o Evangelho realmente significa. É muito fácil perder essa noção. Então, que a meditação da carta aos Gálatas, a orientação e a ação do Espírito possa nos conduzir para uma vida verdadeiramente centrada no Cristo, para uma vida verdadeiramente voltada para a prática do Evangelho, para o anúncio da Boa Nova, que esse sim justifica a nossa salvação, nos aproxima cada vez mais da graça de Deus, aquela graça que Deus deseja derramar sobre cada um de nós e de se aproximar de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que nós invoquemos o Espírito Santo em nossas vidas e pratiquemos com amor a centralidade do Cristo nas nossas vidas.